Nosso Deus e Pai amado, querido e bondoso, piedoso e maravilhoso. Nós te damos por mais um domingo em que o Senhor esteve conosco e está até a consumação do século. Nisto nós cremos. Senhor, aqui está o grupo de mães intercessoras pelos filhos e queremos pedir, Senhor, que se faça presente em nosso meio, que conduza, Senhor, a nossa programação, que cada palavra aqui seja aproveitada, seja guardada, seja praticada, monitorada pelo seu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a receber o seu Espírito, a fazer o que é da sua vontade. Nos ajuda a cumprir a tua lei em nossas vidas. Cremos que o Senhor voltará nessa geração. Por isso, Senhor, nos ajuda a nos preparar e a preparar a nossa família, em especial os nossos descendentes. Por favor, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada mamãe aqui. E eu quero te pedir neste momento, humildemente, que sonde o nosso coração, que nos dê a vitória tão esperada, que tire de nós a angústia, o medo, que nos ajude a crer nas suas promessas. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor fale e que nós ouçamos a tua voz. Esse é o nosso desejo, a nossa oração esta noite, em nome de Jesus. Amém. Isso é muito boa, não? Amém. Olá, boa noite a todas. Sejam bem-vindas mais uma vez. Obrigada, irmã Joanildes, pela oração, pelas boas-vindas. Agradeço a Deus todas as mães estarem aqui conosco por mais um dia. E eu gostaria de saber se têm algo a falar. Hoje é o nosso último dia, como vocês sabem, de semana de oração. Depois voltamos, nós vamos voltar novamente aos nossos estudos e a termos também convidadas especiais. E se Deus quiser, em setembro vamos também ter uma semana de oração. Então eu peço que vocês orem também por todos estes projetos que nós estamos a ter, que Deus possa estar no comando de todos e que nós possamos também estar presentes, porque para nós isso é uma bênção também, de nós podermos aprender cada vez mais e ouvir sobre dicas de como podemos lidar com os nossos filhos, de podemos levá-los até Cristo. Eu gostaria de saber se alguém está aqui pela primeira vez. Não sei, eu penso que a Tânia está aqui pela primeira vez. Acho que ela não está conectada com o áudio. Ivana, tu podes mandar-lhe uma mensagem, por favor, para a irmã poder conectar o áudio, porque senão ela se calhar não vai ouvir, ok? Denilson, eu não sei se é a primeira vez, mas eu acredito que sim. Se quiser falar um pouco conosco, é bem-vindo ou bem-vinda. Não sei se está com a conta de alguém. Boa noite. Olá, boa noite. Feliz semana a todos. Feliz semana. É a primeira vez. Estou vendo que eu sim. recebi um convite aqui no Zap da irmã Cláudia. Ela Que enviou bênção. para mim. Que bênção. E eu pude só nesse momento entrar. Que Não bom. acompanhei os outros dias por questão de outros afazeres, entendeu? Uhum. Mas também na obra. E hoje Ok. entrei agora aqui, mas já pude ver que é o último dia, não é isso? Exatamente, é o nosso último dia. Normalmente nós fazemos esta reunião para mães intercessoras, mas como é pai, eu acredito que sim, não é? Então, também pode depois passar a mensagem, não é? Para os seus filhos. E é algo que nós estamos aqui também para aprender umas com as outras. Seja bem-vindo no nosso meio, ok? Obrigada por estar aqui.
Mais alguém quer dizer alguma coisa? Ou a fazer algum pedido de oração? Nós podemos também abrir esse tempo agora e podemos fazer antes mais uma oração e a seguir nós daremos então o começo à nossa programação. Vou buscar aqui uma folha para nós podermos então falar sobre os nossos pedidos. Mais alguém tem algum pedido hoje? Boa tarde, irmãs. Meu Olá, boa pedido tarde, irmãs Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e consigo também? Um pouquinho de labirintite hoje, mas vai passar, logo, logo passa. Pelo meu filho, sabe, que hoje ele acabou de fazer uma prova super difícil, ele ficou 5 horas, ele fez, e tá na luta, né, para ser militar. Então é isso, pedir para Deus capacitar e dar saúde e coragem para ele não desanimar. E continuar no caminho do Senhor, como ele está, graças a Deus. É isso, irmãs. Deus abençoe a todas. Ao Amém. irmão Deus também. abençoe assim também. Amém. Eu não tenho um pedido, eu tenho uma coisa para confessar. Diga lá, então. Eu estou muito nervosa e quando eu fico nervosa, eu fico tossindo para burro. Eu já bebi aqui um monte de água. Olha que você fez comigo, tá vendo? A próxima irmã então me fala, assim, que aí nós oramos juntas para acalmar o seu coração. Tá bem, Mas agora já tá pode estar mais passando. calma, já passou. Isso, agora não tem mais tempo de oração, já passou. Mas eu quero agradecer, para mim é um privilégio estar aqui, dizer às pessoas que pela primeira vez estão aqui, que tem sido uma bênção para mim, e eu acredito que para todas, né? Amém. Tanto Amém. é que já estamos aqui faz já algumas semanas, não sei se mais de um mês, e dizer para o seu Denilson, né, que hoje está aqui pela primeira vez, que a gente está só começando, viu, seu Denilson? A semana de oração termina hoje, mas o grupo de mães intercessoras, no qual o senhor é bem-vindo, ele continua domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui firmes e fortes. Amém. E essa conversa também é para o senhor, né? Porque se fala de filhos, também os pais estão inclusos, não é verdade? Sem dúvida. Se o irmão também tiver algum pedido de oração, pode também fazer. Não é? Exatamente, aqui são todos bem-vindos os pedidos de oração. Nós oramos uns pelos outros. Pronto, eu tenho uma decisão difícil para tomar, mas eu preciso tomar, porque é a vontade de Deus. E eu queria pedir oração por isso. Que Deus me ajude. Tá bom? Ok. Vamos orar, sim. Obrigada. Eu gostaria de pedir a vocês para orar por Joana Lopes. Ela aceitou estudos bíblicos e estamos aí com 10 estudos e ela já decidiu ser batizada. Possamos orar para manter firme essa vontade agora no dia 4 de setembro. Se Deus quiser, minha cunhada será batizada. Mais uma. Amém. A honra e glória do nosso Deus. Amém. Joana Lopes. Vamos orar, sim. Amém. Mais alguém? Eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, por estar com vocês mais uma vez. Amém. E gostaria de pedir que os irmãos orassem por mim, né? Eu estou enfrentando uma dificuldade no meu trabalho. Tem algumas pessoas que eu vejo como uma aprovação que eu estou vivenciando. São pessoas que eu dei confiança, né? E essas pessoas, elas
usaram da minha liberdade que eu dei a elas para tentar. Irmã, o seu som está desligado. Se puder ligar o som de novo, por favor. Oi, vocês estão Agora ouvindo? estou ouvindo agora. Está nos a A ouvir? minha internet está muito ruim. Mas nós conseguimos ouvi-la agora. Irmã, se a irmã então não conseguir falar, pode colocar no chat e aí nós depois também podemos passar para o nosso grupo e podemos fazer a oração também. Pode ser? Porque nós deixamos de ouvi-la. Ok. Eu gostaria então que nós pudéssemos, antes de começar, pudéssemos ter 2 orações voluntárias. E depois então nós começaríamos pelo nosso estudo. Sim, irmã, estou-lhe a ouvir agora. Pode falar, irmã, estamos a ouvi-la. Bem, eu acho que a irmã está a ter alguns problemas de conexão. A irmã depois pode então mandar a mensagem no chat, por favor. Ivânia, tu podes falar com ela, mandar-lhe uma mensagem, por favor, para que ela possa ver. Se calhar ela não está a conseguir nos ouvir. Vamos então orar? Gostaria então que, se pudesse, haver então 2 orações voluntárias e que pudesse orar por os pedidos de hoje e por todos os pedidos que nós fizemos até hoje. Já estamos aqui, graças a Deus, há 4 dias juntas e que Deus possa atender todos os pedidos que já foram feitos e os pedidos que foram feitos agora. Ok? Vamos então orar. Santo e bendito Deus, Pai eterno, graças e louvores te damos, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, te agradecemos, Pai, por tudo o que tu tens feito por nós. Obrigada, Senhor, por poderes ajudar, Senhor, cada mãe que está aqui, por atender também os seus pedidos, Pai. Te agradeço, Senhor, por todas as pessoas que aqui estão, por todas as pessoas que já passaram, por todas aquelas que hoje não puderam estar, Senhor, que tu possas abençoar cada uma delas, Pai, e os seus filhos também, Senhor. Senhor, tu ouviste todos os pedidos que foram feitos até aqui e eu quero entregá-los no teu altar, Pai. Que tu possas abençoar cada uma das pessoas que fez o pedido, que tu possas abençoar também as famílias que representam e que tu possas estar e morar nos nossos corações. Te agradecemos, Pai, por saber que há muitas pessoas que estão decidindo pelo batismo. E eu queria colocar no teu altar também a Joana. Que bela decisão, Pai, que ela tomou de poder estar no teu caminho, de poder te seguir, Senhor. Que tu possas, Pai, ajudar-lhe, que tu possas, Pai, abençoar-lhe, porque nós sabemos, Pai, que quando chega esta decisão de batizar, muitas vezes o inimigo não quer e tenta fazer de tudo para que isso não aconteça, Pai. Mas nós cremos num Deus que é poderoso,
um Deus que para nada é impossível. E eu te coloco ela no teu altar mais uma vez, Senhor, para que tu possas ajudar-lhe nesta decisão que ela tomou. Eu te peço também, Senhor, pelos nossos filhos, que tu possas, Senhor, nos dar sabedoria a poder ajudar-lhes na caminhada para a Canaã Celestial. Dá-nos a tua sabedoria, derrama em nós o teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos ter o teu conhecimento e praticar também o teu conhecimento, Senhor. Tudo eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Continuando na tua presença, Senhor, vem. Eu quero te colocar todos os pedidos que aqui foi feito nas tuas mãos, Senhor. Vem abençoar essa mini semana de oração. Hoje é o último dia, Senhor, que nós podemos continuar com esse projeto, Senhor. Que o Senhor venha alcançar mais pessoas, Senhor, e que nós podemos continuar a ter mais sabedoria sobre as crianças, Senhor, como que nós podemos educar eles e como que nós podemos crescer eles nos teus caminhos, Senhor. Eu quero pedir uma bênção especial para todas as pessoas que estão aqui representadas por cada janelinha, Senhor. Ventar abençoar cada um delas, Senhor. Ventar-nos a transformar os nossos corações, Senhor. Não que nós estamos merecedores, porque todos nós somos falhos e pecadores, Senhor. Continua a transformar os nossos corações de pedra, Senhor, e dá-nos um coração de carne, Senhor. Vem proteger todas as nossas famílias ao redor do mundo e ventar proteger todas as outras pessoas, Senhor. Ventar proteger aquelas que perderam os seus entes queridos e ventar confortar os corações deles, Senhor. Ventar abençoar a Andrea, Senhor, no mini culto, Senhor, que o Senhor vem dar ela a sabedoria, tudo o que ela vem falar, Senhor, não que vem dela, mas sim vem de ti. Que o Senhor vem derramar o Santo Espírito em ela, Senhor. E que nós podemos sair daqui, mas não como que nós entramos. Nós podemos pôr tudo o que nós estamos a aprender em prática. É por amor do Senhor Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Só admitir aqui umas pessoas. Então, como nós sabemos, já falamos sobre filhos, não é? Temos filhos e agora já falamos sobre pais discipuladores, pais que são modelo para os seus filhos e hoje vamos falar sobre educação. Da teoria à prática. Porque nós sabemos que uma coisa é teoria, outra coisa é colocar em prática. Então é algo que nós devemos ter e pedir também a bênção de Deus para que nós possamos colocar em prática tudo o que vamos aprender hoje. Então, há alguns mitos na educação. E vou passar agora aqui. E normalmente falam que a educação é uma democracia. E se fosse assim, na família, todos tinham opinião. E todos terem opinião fala que o que tiver mais opinião normalmente ganha, não é? Então imaginem, por exemplo, numa família em que a quantidade maior são as crianças. E em vez dos adultos, não é? Então quer dizer que a opinião das crianças vai estar sempre a ganhar. Imaginem, por exemplo, se as crianças chegarem à nossa beira como pais e dizerem que todos os dias eles querem comer batata frita. Então é algo que, se for numa democracia, eles vão sempre ganhar, não é? Porque normalmente ganha sempre quem tem a maioria de votos. Então isso causa mitos na educação, porque isso não deve ser assim. O pai e a mãe normalmente é quem devem colocar regras, colocar
rotinas e as crianças têm que obedecer isso. Quanto às escolhas, nós devemos dar escolhas que não sejam escolhas que vão lhes atrapalhar na sua vida. Igual, por exemplo, se nós dermos a escolha à criança de querer comer ou querer ficar sem nada para comer, isso é uma má escolha que nós estamos a deixar a criança tomar. Então, as escolhas são, por exemplo, escolhas de roupa ou escolhas para algum brinquedo, para brincar, algo assim mais subtil. Mas quando são escolhas em que certas decisões que podem causar-lhes danos, então nós tem que ser adultos a tomarem essas decisões. Há outro mito que normalmente falam é que a palavra não causa frustração. E nós precisamos já ensinar aos nossos filhos, já desde pequenos, a palavra não. Pois quando eles virarem adultos, eles não vão também ter tudo na vida. À hora que querem e quando querem. E também para não crescerem adultos mimados. E isso acontece porque não passaram por frustração enquanto eram crianças. Então, em casa, não pode haver democracia para que as crianças possam aprender a lidar com a frustração e o cérebro da criança possa amadurecer do jeito que necessita ser amadurecido. Então, frustração tem a ver com o saber escolher o que é melhor para a criança e não dar tudo o que ela pede. Há outro mito que normalmente falam é que tudo deve ser para o filho. Alguns pais, eles deixam de ser pais e se tornam escravos. E é bom lembrar que o filho não é um hóspede da família. Ele é um membro ativo e precisa, sim, de participar, de envolvê-lo em tarefas, de envolvê-lo nas decisões, mas não que ele seja a parte do centro. Tudo deve ser posto com sabedoria, com saber escolher, saber decidir. E tem algumas tarefas que as crianças já desde pequenininhas também podem já fazer. Como eu já pus aqui alguns exemplos, a criança com 3 anos ela já consegue guardar os brinquedos. Então já pode ser uma pequena tarefa que ela pode fazer todos os dias. Com 5 anos eles podem arrumar a cama. Claro que não vamos estar a pensar que vai ficar 100% uma cama, mas isso já é uma tarefa em que ele já sente algo responsável, essa criança, já tem uma responsabilidade. Então, quando as crianças começam já desde pequeninas a ter responsabilidade, quando chegam a adultos, eles já sabem o que devem ou não fazer e já se tornam adultos também responsáveis. Com 7, podem começar também a lavar a louça e com 8 anos podem também já limpar e organizar o quarto. Então, são coisas que nós precisamos já deixar os nossos filhos a ter tarefas em casa. Em Fundamentos do Lar Cristão, no capítulo 20, na página 101, diz que o rei, em seu trono, não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder um modelo ela tem em seu poder modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais elevada. E um anjo não desejaria missão mais elevada, pois ao fazer a sua obra, ela está servindo diretamente a Deus. Compreende ela tão somente o elevado caráter de sua tarefa e isso lhe inspirará coragem. Aceite ela a dignidade de sua obra e tome toda a armadura de Deus para que possa resistir à tentação de conformar-se aos padrões do mundo. A sua obra é para o tempo e a eternidade. Então nós vemos aqui que a mãe tem essa função de moldar o caráter dos filhos. E quão bom seria se a mãe já tivesse um modelo, como ontem falamos, o modelo de Cristo. Porque assim, em casa, seria mais importante em poder
modelar o caráter, em poder colocar um filho que seja já desde pequeno obediente, já seja responsável e assim vai crescendo no caminho certo de Cristo. Eu coloquei aqui algumas tarefas já que as crianças então podem já fazer a partir já dos 2, 3 anos e por aí sucessivamente eles vão, à medida que vão crescendo, já podem fazer também outro tipo de tarefas. Normalmente nós dizemos que mente desocupada é onde o inimigo trabalha. Então já desde pequenos nós precisamos de ter as nossas crianças já aptas para fazer para ter algumas responsabilidades. E nós temos também um método de Deus para disciplinar os filhos. Este é algo que a Escola do Mestre para Mães já disponibilizou e eu vou também disponibilizar também no nosso grupo. E aqui mostra como nós devemos agir para poder disciplinar bem os nossos filhos. Eu não vou ler todos, mas vou ler alguns para que nós possamos saber como podemos discipliná-los. E tem sempre um verso da Bíblia, seria importante nós depois podermos imprimir esta página e deixarmos na nossa casa ou na nossa cozinha, em algo onde nós víssemos, para que nós possamos, juntos com Deus, saber disciplinar os nossos filhos. Na primeira fala que nós, antes de corrigirmos, nós devíamos orar em particular, pedindo a Deus que abrande e domine o coração do nosso filho e que nos dê sabedoria para corrigir. Nós muitas vezes nós vamos querer corrigir os nossos filhos com ira e nós sabemos que a ira não vem de Deus. Então nós precisamos de nos acalmar e podermos ir em oração para que Deus nos possa dar sabedoria, da mesma maneira como Ele deu a Salomão para poder corrigir o povo, para poder guiá-lo. Nós precisamos também dessa sabedoria de Deus para nós podermos também guiar os nossos filhos. Fala também que nós não devemos corrigir com aspereza e ira, mas sim com domínio próprio, com sistema, com reflexão e também com oração. Nós não devemos ameaçar também com a ira de Deus, caso o filho erre. Nós não devemos também levantar a nossa voz. E devemos também usar incentivos. É algo que, quando nós podemos usar a positividade em nossa casa, nós vemos que a positividade se paga com positividade. Então é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Para isso nós precisamos do domínio próprio. E isso só conseguimos quando nós estamos bem perto de Cristo. É fácil nós cobrarmos a obediência dos nossos filhos porque o exigimos dele. Porque quando exigimos deles parece ser muito fácil para nós. Mas nós precisamos de nos colocar no lugar deles, como Cristo fez, e lembrar que nós também já fomos crianças. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a obedecer e não simplesmente cobrar que eles obedeçam. Nós precisamos de ensinar no caminho, ou seja, nós também devemos obedecer e sermos o exemplo para os nossos filhos. Muitas vezes nós gostamos que a obediência esteja sempre lá, mas nós também nos esquecemos que muitas vezes nós somos desobedientes também para a palavra de Deus. Então, quando nós vamos corrigir, nós precisamos de ir corrigir com amor, nós precisamos de corrigir com bondade, porque é esse amor, essa bondade que Deus também nos corrige, nos disciplina. Não deixe que a desobediência do seu filho o afaste de você. Transmita a ele a segurança de que nada, nem mesmo a desobediência ou rebeldia dele, poderá separá-lo do seu amor. Permita que a sua misericórdia seja maior do que a desobediência dele. E quando nós sentimos que os nossos filhos podem sentir esse amor incondicional,
será muito mais fácil deles poderem retribuir em forma de respeito, de obediência e de amor. Nos Fundamentos do Lar Cristão, na página 17, fala que uma família, quando é bem ordenada, quando é bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que em todos os sermões que se possam pregar. Uma família assim dá prova de que os pais foram bem-sucedidos em seguir as instruções de Deus e de que seus filhos o servirão na igreja. A sua influência aumenta, pois à medida que comunicam, recebem para tornar a comunicar. O pai e a mãe encontram auxiliares nos filhos, os quais transmitem a outros as instruções recebidas no lar. A vizinhança deles é beneficiada, pois com isso se enriquece para o tempo e a eternidade. Toda a família se acha empenhada no serviço do Mestre e, pelo seu piedoso exemplo, são outros inspirados a ser fiéis e leais a Deus no trato com o seu rebanho, o seu lindo rebanho. Então é algo que nós também focamos nos outros dias sobre pais discipuladores. Quando nós discipulamos os nossos filhos vão passar também a palavra à frente. Por isso é que nós precisamos de seguir o modelo de Cristo para que quando os nossos filhos estiverem em contacto com outras crianças, estiverem em contacto com a nossa vizinhança, eles irão transmitir o exemplo de Cristo, se eles tiverem sido ensinados para tal. Senão, eles vão ensinar o exemplo do mundo. Então, para isso, nós precisamos de já deixar bem marcado, como fala em Deuteronômio, bem marcado nos nossos filhos, desde manhã até ao deitar, a palavra de Deus nas suas mentes. E Deus também tem um plano para as famílias. O primeiro plano é que nós devíamos buscar cada vez mais a santificação. Nós devíamos nos afastar do que é mau e começarmos a praticar mais o bem. Nós sabemos que é algo difícil porque o apóstolo Paulo falou sobre isso, não é? O bem que eu quero fazer eu não o faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Mas quando ele estava cada vez mais perto de Cristo, ele no final da sua vida falou que ele combateu um bom combate, porque ele sabia que essa guerra era uma guerra espiritual e era também entre ele e buscar o domínio próprio, ou seja, diminuir o seu eu e deixar que Deus pudesse agir mais na sua vida. Então é algo que para nós também pode ser difícil, mas nós dia após dia, nós devemos nos santificar, nós devemos nos consagrar diariamente. O segundo plano é que nós possamos receber as bênçãos de Deus, mas para tal nós precisamos de estarmos perto dele. Quanto mais nós estamos perto da fonte divina, mais nós podemos receber as suas bênçãos. E no terceiro, nós precisamos também de compartilhar as bênçãos, nós precisamos de testemunhar. É algo que o cristão deveria fazer cada vez mais. Como ontem eu falei, quanto mais nós testemunhássemos, mais nós não precisaríamos de ouvir tantos sermões para nós podermos estar cheios do Espírito Santo, porque a nossa vida iria já estar cheia do Espírito Santo. E quando nós falamos de hábitos e quando falamos também de regras, orientação da criança e educação, são os livros da Ellen White, falam também algo sobre isso. Fala que se os jovens formassem o hábito de regularidade e ordem, melhorariam a saúde, o espírito, a memória e a disposição. É dever de todos observar regras estritas em seus hábitos de vida. Queridos jovens, isso é para o vosso bem, tanto física como moralmente. E a observância da temperança e regularidade em todas as coisas tem um poder maravilhoso. Fará mais do que as circunstâncias ou os dotes naturais, para promover aquela doçura e serenidade de disposição que tanto têm que ver com o suavizar do caminho da vida.
Então, nós precisamos já desde pequenos ter hábitos, ter regras para os nossos filhos. E nós também, tudo isso nós vemos aqui que há boas consequências para a nossa vida, para a vida dos nossos jovens, para a vida dos nossos filhos. Não só na saúde, mas também no espírito. A sua memória será muito melhor. Então, nós precisamos de ter regras, de ter rotinas em casa. Ela continua dizendo que ordem, perfeição, pontualidade, governo de si mesmo, temperamento jovial, uniformidade de disposição, sacrifício próprio, integridade e cortesia são requisitos essenciais para um educador. Ou seja, quando nós estamos a educar, nós precisamos de ter todos estes adjetivos na nossa vida, para nós podermos educar, porque nós, quando estamos a educar, nós também precisamos de ser o exemplo para a criança que está a ser educada. E tudo quanto é possível, é bom considerar o que deve ser realizado durante o dia. Fazei uma lista dos diferentes deveres que aguardam a vossa atenção e pondo de parte certo tempo para a realização de cada um deles. Por isso é que é bom que nós também, como mães, podemos também ter rotinas, termos regras e podemos fazer uma lista das coisas que nós devemos fazer diariamente. É assim que nós vamos nos tornar organizadas e também podermos ter crianças que são organizadas, que sabem fazer as suas tarefas, que sabem ser responsáveis por aquilo que se pede. Estes são exemplos que eu coloquei aqui de como nós podemos ter diferentes rotinas para as nossas crianças. E algo que é muito importante é que mesmo que a criança seja pequena ou seja criança que já sabe ler, nós deveríamos também colocar imagens para que elas pudessem associar o que está escrito a uma imagem, para que quando elas vissem aquela imagem, elas já sabiam o que era para fazer. Se eu colocar uma escova de dentes, a minha filha já vai entender que é para lavar os dentes. Se eu colocar uma cama, ela já sabe que aquela hora já é para dormir. Então, nós precisamos de ter estas rotinas impressas, seja na porta do quarto, ou seja na sala, onde as crianças passam normalmente mais o seu tempo, para que elas possam saber o que vem a seguir, não apanhar as crianças de surpresa. E nós vemos aqui algumas práticas das famílias felizes. O que é que pode acontecer quando nós estamos todos juntos, não é? As famílias, quando estão felizes, elas podem jogar juntas, elas podem expressar as suas ideias, os seus sentimentos. Elas desligam os dispositivos eletrónicos, ou seja, elas se privam da tecnologia para poderem conversar como foi o dia, como está sendo na escola, como está sendo no trabalho. É algo que cativa estar a família toda junta, porque hoje em dia o que acontece é cada um a almoçar ou a jantar com o seu celular na mão, não falam entre os outros e depois nós nos queixamos como pais que os nossos adolescentes já não querem estar conosco, já não querem conversar conosco. É porque, infelizmente, estas práticas têm vindo a ser-se perdidas numa família. Quando se fazem refeições em família, é tão bom quando nós temos a mesa cheia com as nossas crianças, em que nós podemos conversar, em que nós podemos falar sobre algo que já passou, ou até prepararem uma refeição juntas. Isso ajuda bastante. Seguirem uma rotina, respeitarem-se uns aos outros, saber como decidir um não juntos. E elas ficam otimistas para poder lidar com os seus problemas. Então, é algo que se deve fazer em conjunto, algo que se deve passar mais tempo com os seus filhos, com a sua família toda junta, porque isso vai ajudando para que as crianças depois, quando mais tarde virarem adultos, elas vão também fazer essa prática e elas vão se lembrar de como era na infância delas.
Aqui deixo também uma rotina, um exemplo de uma rotina em que nós podemos seguir, dependendo das vossas tarefas, claro, com os vossos filhos, mas o bom seria incluir o culto familiar, que é um culto que muitas vezes se está a perder dentro dos nossos lares cristãos. Ainda há pouco, quando eu estava a fazer um estudo, falava que uma em 6 famílias faziam esse culto. Então, é algo que nós vemos que hoje em dia, mesmo nos lares cristãos, esse culto está-se a perder. E o culto pessoal também, que é muito importante dos pais fazerem antes de acordarem as crianças, antes de terem o seu culto familiar, porque nós precisamos de ter essa ligação com a fonte divina, de nós aprendermos primeiro para depois também podermos ensinar. Eu não posso ensinar sobre algo que eu não sei. Igual, por exemplo, se eu não sei falar chinês, como é que eu vou ensinar a minha filha? Então é algo que eu preciso aprender primeiro. E é assim também com a Bíblia. Eu preciso de aprender primeiro para depois também poder lhe ensinar. Porque às vezes há perguntas que eles fazem que nós não sabemos como responder. Então nós precisamos de nos alimentarmos espiritualmente para que depois nós também possamos alimentar as nossas crianças. E aqui, como vocês veem, cada coisa tem o seu tempo. Igual como a Helena White falava, não é? Nós precisamos de ter tempo para cada coisa para nós fazermos. E, como vocês veem aqui, tem atividades para a criança e atividades também em família. É algo que deveria ficar colocado em um quadro ou em algo que toda a gente tivesse acesso para saber que aquele horário é o horário de estarem em família e tem o horário também para as crianças poderem também ter as suas atividades. Então nós precisamos de cada vez mais pedirmos sabedoria a Deus para que nós possamos colocar tudo em harmonia na nossa casa, podermos ter regras, podermos ter hábitos, desenvolver novos hábitos. Se nós não temos, nós não precisamos de nos preocupar agora. O que nós precisamos é de saber que hoje é o dia que nós podemos recomeçar. Se ainda não fizemos nenhum destes, se nós não fizemos ainda nenhum destas tarefas ainda dentro de nossa casa, nós não precisamos de nos preocupar, mas nós precisamos de que a partir de agora nós podemos fazer. E é tão bom quando nós vemos que a criança já sabe qual é o horário de dormir, a criança já sabe qual é o horário para ler a Bíblia, a criança já sabe quando é que ela pode brincar, quando ela pode ir tomar banho. Então é algo que nós precisamos de ensinar às nossas crianças, porque isto, nos primeiros dias, vira uma rotina em que tem que ser lida ou tem que ser sempre vista, mas a partir de um certo tempo já se chega em que já se faz uma rotina, já nem se precisa de olhar para o papel. Então, eu hoje quis trazer algo que fosse mais prático, para que nós pudéssemos ter também ideias para nós podermos ajudar umas às outras e começarmos também a falar sobre o culto familiar, que é algo tão importante e que infelizmente nós não temos ainda em todos os lares cristãos. Eu gostaria de agora dar um tempo para vocês, se pudessem, se quisessem, não é, se têm alguma pergunta ou se têm algo de experiência que já queiram partilhar conosco sobre como vocês fazem na vossa casa, se vocês fazem o culto familiar, se tem sido uma bênção, como realmente é nós termos o culto em casa. E agora eu deixo este tempo para poderem conversar conosco. Mas ele se pode falar.
Não é uma pergunta, irmã, só que algumas amigas minhas chegaram um pouco atrasadas. Não, eu fui chamando enquanto você falava, achei Uhum. muito interessante tudo que você falou. Você tem no YouTube um canal, irmã? Sim, Eu só nós quero temos. saber para poder passar para elas que elas estão aqui agora. Minha prima, a Jéssica, Socorro. Eu fui chamando enquanto você falava, porque é muito, muito Amém. interessante. Deus Amém. abençoe, irmã. Amém. Sejam todas bem-vindas, irmã Socorro, irmã Jéssica. Nós temos um canal no YouTube. A nossa programação está a ser gravada para colocar, se Deus quiser, ainda entre hoje e amanhã. Os outros dias também. Nós hoje já estamos no 4º dia e é o último dia, mas os outros dias também já estão, o primeiro e o segundo dia já estão lá gravados. Eu vou disponibilizar também estas imagens que eu coloquei. Nós também temos uma página do Facebook e temos também o nosso grupo do WhatsApp. Eu coloquei também no nosso chat para as irmãs que quiserem também aceder. Nós gostamos de partilhar o que nós temos, porque, como ainda há pouco estávamos a falar, não é? Nós precisamos de partilhar as bênçãos uns para com os outros. E quanto mais nós partilhamos, melhor, porque nós podemos alcançar mais pessoas para Cristo. Então, eu vou depois também deixar lá o link no nosso canal de YouTube e vai ficar tudo gravado e nós podemos então depois também falar mais um pouco sobre isso. Muito obrigada, irmã Gilde. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Vou ver se colocaram aqui alguma coisa no chat. O irmão Danielson pergunta assim, qual o padrão, não é? Divino ou do mundo? Infelizmente, estamos a seguir muito do mundo, irmão. Infelizmente, mesmo dentro dos nossos lares cristãos, nós colocamos a vida mundana dentro da nossa casa. Não deveria ser assim, não deveria. Mas muitas vezes não deixamos que os nossos filhos assistam desenhos cristãos, mas deixamos que eles possam ver algo do mundo. Então nós temos que ter essa sabedoria divina para realmente sabermos o que dar aos nossos filhos para ver. Porque muitas vezes nós falamos que os nossos filhos estão rebeldes, estão desobedientes, mas é por coisas que eles assistem, não só dentro de casa, mas também na escola, na casa de algum coleguinha, quando eles vão. Então, nós temos que cortar o mal pela raiz, como a Helena White fala. Nós precisamos de decidir o que é o melhor para eles. Por isso é que há pouco falava que a educação não é uma democracia, porque essas coisas têm que ser decididas pelos pais. Os pais é que têm que tomar essas decisões que são mais importantes. Agora, pequenas coisas, os filhos podem também participar, mas nós precisamos de conversar com eles e lhes falar. Por isso é que é importante nós falarmos sobre as regras, nós termos escrito as regras para que eles possam entender o que é que se pode fazer, o que é o correto e o que é o errado, o que é que vem de Deus e o que é que vem do inimigo. E muitas vezes os nossos filhos, eles já sabem, a partir de certa idade, eles já sabem entender o que é o certo e o que é o errado. Então nós precisamos apenas de comunicar e deixar escrito também na nossa casa, porque muitas vezes até nós, quando temos várias regras no nosso trabalho, nós nos esquecemos. Então imaginem crianças que estão a aprender a ler, que estão a aprender a ser desenvolvido o seu caráter. Nós precisamos de deixar tudo escrito para que elas possam entender e para que elas possam buscar também esse conhecimento. Obrigada, irmão Denilson, por ter colocado isso, muito bom. Mais alguém? Olá, querida, sou eu, Vera, boa noite. Olá, Cheguei. boa noite. Boa noite. Desculpa lá ter chegado um bocadinho atrasada, mas é que eu também eu fui trabalhar, né? E Não quando há chegar a problema. casa, tomar um banho e pronto. Boa noite a todas, e uma noite abençoada para todas também. Amém. Em relação a partilhar,
experiências. Yeah. Eu quero aqui partilhar a experiência que eu tive com as minhas filhas quando elas eram mais pequenas, principalmente com a mais nova. E ainda hoje ela segue isso. Ela já tem 21 anos, mas ainda hoje segue. Em casa, uma coisa que nós fazíamos era as refeições sempre todos juntos em casa. Prato na mesa, todos sentadinhos na mesa e a refeição partilhada. Quando íamos para a casa dos nossos familiares, também. E isso é uma coisa que ainda hoje se pratica na família, quando estamos todos juntos, comemos sentados à mesa. E se tivermos alguém aqui em casa que não partilha a mesa, já sentimos um bocado esquisitas. Aquilo já fica assim, tipo... É mesmo um prato fora do lugar, não é? Como já me aconteceu aqui também. Pronto, é uma coisa que realmente nós seguimos em família, fazer as refeições todos juntos, principalmente almoço ou jantar, né? E normalmente era o jantar, que era quando estávamos todos em casa, e isso é uma coisa que realmente as minhas filhas cultivam até hoje. Outra coisa era a hora de ir para a cama. Eu estabeleci, pronto, 9 horas para a cama, yeah? Seja lá o que for, 9 horas, jantar, tomarem banho, escovar dentes, arrumarem os sacos para a escola e irem para a cama. A minha filha Letícia, yeah, ela tem 21 anos e ainda hoje ela tem o hábito de ir para a cama cedo. Chega uma certa hora, se ela está acordada, ela já começa a bocejar, já começa a sentir-se incomodada e já quer ir para a cama. Yeah. O que eu, apesar de muitas coisas, é uma coisa, é um hábito bom a pôr isso nas crianças também. Sem dúvida. Exatamente. A minha filha mais velha, ela foi um bocadinho diferente, pronto, porque a diferença entre uma e a outra são 7 anos, né? Portanto, 7 anos de diferença, pronto. A minha filha mais velha, quando estava na adolescência, não, mãe, eu vou para a cama às 9 horas, mas tenho que fazer os meus trabalhos da escola primeiro. Tudo bem, então faz lá os teus trabalhinhos da escola e depois vai para a cama. Ainda hoje ela é uma criança que estuda muito. Uma criança não, ela já tem 28 anos, já é uma adulta, né? Mas para nós são sempre crianças. Exatamente. Ela é muito estudiosa, ela lê muitos livros, ela devora livros, não é? Não é para mais que ela tirou um curso e ela qualificou-se em História da Arte, em História russa, a História da arte russa, que quando ela aqui esteve fazia-me sentar na mesa a estudar todos aqueles nomes dos pintores russos. Eu achava aquilo tudo tão difícil, mas pronto, mas sentávamos ali na mesa da cozinha e eu ajudava-lhe ela nessa tarefa dela estudar, pronto. E também quando estávamos em Portugal na escola, por ela ser uma criança que gostava tanto de ler e tanto de estudar, houve uma autora, que eu já não me lembro o nome dessa autora, que foi na escola e ela ofereceu um livro dela autografado à primeira criança de cada ano que tivesse lido e requisitado mais livros na escola. E nessa altura a minha filha estava no 8º ano e ela recebeu como prémio dessa escritora o livrozinho dela assinado, autografado, não é? Que ainda hoje ela o tem. Pronto, é o que eu quero partilhar, né? Que realmente essas coisas funcionam quando nós pomos rotina nos filhos e são coisas que eles levam até para o resto da vida deles. E eu sei que a minha filha mais velha, ela hoje tem uma coisa que ela faz cá na Inglaterra aos fins de semana. Ela inscreveu-se como voluntária naquilo que a gente chama o fostering. O fostering é a adoção de crianças. Sim. Pronto. Sim. E ela não adotou uma criança, mas ela tem um menino de 10 anos. O menino é capaz de ir agora 11, 12 anos para aí. E ela, aos fins de semana, eu penso que é fim de semana sim, fim de semana não. Ela vai buscar aquele menino à casa dos pais adotivos, mas isso foi tudo acordado com o Estado, né? E ela passa aquele fim de semana com aquele menino.
E o que é que eles fazem? Aquele fim de semana é para ele. Yeah? É para ele fazer coisas que ele gosta. E uma das coisas que ele gosta de fazer, e que foi que a minha filha fez a fim de semana passado, foi ir à piscina. Né? Ele gosta muito dela e realmente a minha filha também gosta muito de fazer essa tarefa. Ela faz isso como voluntária também para ajudar um bocadinho as crianças que tiveram pouco, né? Não quer dizer que ela tivesse tido muito, porque ela também teve os problemas dela, né? Como eu já aqui disse atrás. Mas é uma coisa que também que eu me sinto bastante orgulhosa, que apesar dos altos e baixos e daquilo que nós passamos e tudo, elas ainda continuam a ter uma vida decente, ainda fazem coisas que me orgulham também, não é? Pronto, uma delas é a minha filha, ela continua com os hábitos que ela ganhou quando era pequena, e a outra também, nesse aspecto, ela é bastante responsável, especialmente com crianças, e isso eu também me orgulho, e também quero agradecer a Deus que também nunca nos desamparou, de uma forma ou de outra, né? Sempre teve uma mãozinha para nos dar, yeah? E do qual eu agradeço imenso. Amém, amém. Obrigada pela tua experiência que partilhaste. Realmente é muito bom nós sabermos que esses hábitos não foram em vão, não é? Ou seja, rotina, hábito que levam até para a vida futura. Então isso é uma bênção não só para os nossos filhos, mas também para nós, não é? De podermos ver que o que nós fizemos por eles não foi em vão. E é isso que Deus quer, que nós investamos cada vez mais nos nossos filhos, passarmos mais tempo com eles, estudar com eles, ensinar-lhes. E quão bom é quando nós ensinamos algo que eles vão levar até para a vida eterna. Então é nisso que nós precisamos de investir. Muito obrigada. Obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguém quer partilhar alguma coisa? Se não quiserem partilhar ou ligar o microfone, podem fazer no chat. Eu leio também, não há problema. Pro, eu tenho uma pergunta. Sim. O que isso impacta na vida da criança? Almoçar juntos, ter regras? Qual a diferença da família que faz isso e da família que não faz? O bem-estar deles, o emocional deles aumenta muito mais, irmã, sem dúvida. É algo que nós vemos a felicidade neles, nós vemos algo em que a comunicação ajuda, principalmente para a criança que está a desenvolver a fala. A comunicação é ótima, porque nós conversamos com eles, nós vemos que têm momentos bons passados, e eles levam isso, como a Vera ainda agora estava a dizer, não é? Eles levam isso para a vida. Então é algo que ajuda. Quando não passam juntos, muitas vezes eles se sentem sozinhos, se sentem solitários, e depois isso vai impactar também na vida adulta deles, que não vão conseguir se abrir tanto como uma criança que já teve tudo isso em casa, não é? Ter a família junta, ter momentos de diversão, é algo que impacta mesmo para a vida. Olha, deixa-me só aqui dizer mais uma coisa, Andreia. Pois, porque a dona Joanil fez uma pergunta que me levou um bocadinho as minhas memórias ao passado. Quando eu vim para cá, para a Inglaterra, e a minha filha foi para, a mais velha, a Vanessa, foi para a escola, ela chegou a casa e disse-me assim, mãe, faz uma coisa. E eu, não, diz. Na escola, perguntaram-nos, no grupo todo, quem éramos nós, as crianças, né, que sentava à mesa e comia uma refeição à mesa com a família. E eu fui a única que levantei o dedo. Yeah. Ela tinha 14 anos quando lhe fizeram cá essa pergunta. E ainda hoje eu lembro, quer dizer, agora que a dona Joanir falou, eu realmente lembrei-me daquela cena, que ela realmente disse-me que fui eu a única que levantei o dedo. Sim. Porque realmente era um hábito muito bom. Muito bom, sim, senhores. Estamos todos reunidos em família, especialmente às refeições. Muito bom.
Sem dúvida. E a outra, assim, quando estão em família e se privarem ainda mais da tecnologia, melhor é, não é? Quão bom é quando nós conversamos com outras pessoas, quando nós estamos em contacto social, não é? Isso vai ajudar bastante a parte social, de uma criança se abrir, não só para os pais quando têm algum problema, não é? Mas também poderem desenvolver amizades, não ficarem só isolados no quarto com tecnologia, como muitas vezes hoje em dia se vê. E, infelizmente, não é só na adolescência, vê-se também em crianças já pequenas, 7, 8 anos, que só querem estar no seu mundinho de tecnologia, os pais deixam, cada um com os seus celulares, não tem conversação, não tem aquela harmonia de a família estar toda junta, e isso prejudica imenso, imenso. Yeah. Bastante. Então, o almoçar junto fortalece o relacionamento entre Sem famílias. dúvida, em família. E família imenso. E não só na família, não é? Mas o contacto social também, mas a família sim, sem dúvida. Né? Cria Ok. laços, não é? Cria laços. Ainda o meu marido há pouco tempo me estava a falar que as memórias que ele tem de hoje era os sábados, depois da igreja, ele se reunir na casa da avó, em que todos estavam em família. Todos estavam ali juntinhos e o ponto de encontro era a casa da avó. Então imaginem que bênção era dele poder ter a família toda reunida. Isso é algo que fica para a vida. Ele até hoje se lembra, ele já tem 39 anos, então é algo que sempre vai ficar. Imagina então numa criança, não é? Quando se passa tempo com as crianças, quando se cria novos momentos de diversão para com eles, brincar com eles. Isso é o melhor que nós poderíamos dar para os nossos filhos. Claro, sim, que a vida espiritual tem que vir em primeiro lugar, não é? Mas nós podemos também ensinar a vida espiritual através da brincadeira, como já dei algumas ideias aqui e depois no grupo vou colocar mais. Isso tudo vai ajudar a criança a se desenvolver também espiritualmente e socialmente também, emocionalmente, vai em todos os aspectos vai desenvolver. Nada. A irmã Laudimira colocou assim: fizemos isso até hoje, são momentos maravilhosos, eles gostavam e gostavam de usar as louças novas, coisas melhores, sem dúvida. Ainda há pouco tempo aprendemos também que até com os talheres, não é? Com a louça nós podemos contar histórias para crianças. Isso é algo que ajuda-nos, até uma simples caneta. Nós podemos ensinar, por exemplo, a história de Davi, Golias. Tem tanta coisa que nós podemos usar que nós já temos em casa, que isso fascina a criança, porque depois ela vai desenvolver também a imaginação, não é? O que a mamã vai usar amanhã? Será que ela vai usar os talheres? Será que ela vai usar os legos para brincar? A massinha de modelar? Tem tanta coisa que nós podemos usar enquanto eles estão a brincar, nós podemos também fazer isso, não é? Eu acho que a irmã Gilce quer falar também? Então, eu vou falar que o que aconteceu com a gente foi diferente, né? Foi o que eu falei, eu tive nosso filho mais velho, e só que eu pus uma regra, desde pequeno eu colei na geladeira, horário de levantar, horário para tomar café. É lógico, eu oscilava, né? Horário do almoço, horário quando chegava do banho. E hoje ele seguiu isso, eu não preciso nunca mais sei falar nada. Foi difícil no começo? Foi, lógico que foi. E hoje, assim, ele fala assim, eu já fiz, vocês fizeram? Então, assim, foi muito difícil no começo, não foi fácil por regras, né? Mas depois ele ficou muito bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, assim, para quem tem filhos que trabalham o dia inteiro, ou que tem 2 filhos com idades próximas e uma filha adolescente, como é que faz a dinâmica, mesmo que seja só dona de casa ou que trabalha o dia inteiro fora, como é que fica a dinâmica dessa mãe, como é que ela faz? Tira o celular, deixa como notebook, deixa ver desenho? Eu estou dando fazendo algumas perguntas por nós, mães, por mães que estão aqui, até a Socorro é nova, mas já é avó, por todas elas, tá bom? Obrigada, Claro, irmã. claro. Em relação a idades diferentes,
o bom seria que, assim, primeiro tivesse cada criança o seu culto pessoal, porque aí nós vamos falar sobre uma história para uma e depois na outra criança. E no culto familiar, nós fizéssemos algo em que fosse para todas as crianças e para os adultos também, que estivessem lá incluídos. Mas o bom seria que antes eles pudessem ter o culto pessoal, porque já fica difícil quando nós já temos, imaginem, por exemplo, um adolescente e uma criança de 5 anos. Então é algo que as idades oscilam muito. A maneira de aprendizagem também é diferente. A criança mais pequena normalmente aprende mais com imagens. O adolescente já é mais na parte de descobertas, já é parte mais de gostar de ler, talvez, ou de escrever mais. Então, são idades completamente diferentes. Então, seria bom arranjar um tempinho antes para poder fazer o culto pessoal, ou até de manhã, e na hora do culto familiar, envolvesse algo para a família toda, em que pudesse colocar, se calhar, talvez imagens, não é? E tivesse também o texto, mas que fosse para todas as pessoas que fossem envolvidas no culto familiar, não é? E tem várias maneiras de nós também podermos falar um pouco sobre isso. Eu vou também, na parte do culto familiar, poder-me inteirar mais sobre isso, porque é algo que eu quero também desenvolver e depois também vou colocar também ideias lá no nosso grupo para que nós possamos também partilhar umas com as outras, não é? Para as mães que já estão lá, podem também já ver e a irmã Gilsa, se quiser depois também partilhar com alguma mãe que ainda não esteja, ou se a mãe quiser também entrar no grupo, estejam à vontade, porque é algo que nós agora vamos falar mais sobre isso, porque quando eu ouvi sobre isso, que as famílias cristãs não estão a fazer o culto familiar, é algo que choca, porque é mais um tempo que estão ali juntos, a louvar a Deus, a cantar hinos, a orar, a poder cada família, cada criança, um dia poder fazer o culto também, porque as crianças podem também ser envolvidas, ler um verso bíblico, falar do que é que fala aquele verso bíblico, o que é que elas entenderam. Não precisa de ser uma grande meditação quando elas são pequeninas, mas nós podemos fazer algo que todas as crianças possam estar envolvidas. É isso que nós precisamos de fazer, já desde quando eles são pequenos, envolver as crianças em tudo, não só nas tarefas, mas também na vida espiritual, no culto familiar, quando vão cantar alguma música, fazer com que a criança já esteja envolvida nessa parte. Porque quando já chegam a adolescentes, se não estiverem envolvidos bem, quando chega a adolescência é mais difícil. Então, nós precisamos de, já como crianças, nós já podemos investir um pouco mais para que quando elas já chegam a adolescentes, já tenham pelo menos aquela base, não é? E continuem apenas no caminho de Deus. Não sei se respondi a tudo, irmã. Irmã, para mim ficou super respondido. Agora tem que perguntar aí para elas. Jéssica, tem alguma dúvida? Irmã Jéssica, deixa eu ver aqui. Simone. Miriam, Socorro. Podem também abrir os seus microfones se quiserem falar. Sejam bem-vindas. Ou colocar no chat, se não se sentirem à vontade também, podem colocar lá e eu tento responder. Ok, não vejo aqui nada. Oi. Oi, irmã Denilson, pode falar. Estava só ouvindo, agora eu vou dizer. Assim, compartilhar da experiência vivida sempre é bom, né? Porque a gente soma para outras pessoas que talvez deseja viver esse momento e não sabe como nem como. Mas assim, no momento em que você faz o culto familiar,
Você sabe que a gente pode viver nos caminhos do Senhor, mas a luta não vai parar, não é? O inimigo está ali a todo tempo, querendo levar você a uma descrença, a se afastar de Deus. E uma das coisas que soma positivamente é quando você se reúne em família para você orar. Cria uma atmosfera que você não encontra em outro momento que você viveu o dia todinho. Ao amanhecer é mais difícil para nós, porque um está saindo para o trabalho, o outro chegou da faculdade, foi dormir tarde, acorda tarde. Quando a gente volta do trabalho, aí o filho está indo para uma faculdade. As famílias quase não estão mais tendo esse momento. Eu vivi muito esse momento quando eu nem evangélico eu era. Mas era uma alegria sentar na mesa com meu pai, com minha mãe e mais 13 irmãos. Eu tenho 14 irmãos. Agora, só tinha 8 cadeiras. Como é que sentava 14? Eu não sei. Mas era aquela alegria. Então, quando faltava um, eu vi alguém dizendo aí que quando falta uma pessoa, era logo notado, né? Porque já tinha um vínculo, já tinha esse momento aí. Então, assim, eu era muito apegado a meu pai. Eu não tenho mais meus pais hoje. Meus pais já faleceram. Mas o hábito, você cresce e implanta também na sua casa. Hoje eu tenho minha família. Eu acho legal quando a gente senta junto para se alimentar, para levar um momento cristão, não é? Escutar alguns louvores. Eu não tenho frequência de fazer o culto familiar com frequência, não tenho. Mas é um erro meu, eu reconheço. Mas é justamente devido também a essa inquietação do mundo. Um trabalha, chega no horário, o outro chega mais tarde, você já está deitado também, que vai acordar cedo para trabalhar. Onde vem a compensação é nos finais de semana. Mas aí os jovens também querem o seu mundo, o seu momento, aquela coisa bem particular. Então, não tem sido fácil para nós cristãos desenvolver esse trabalho. Não que você não consiga, consegue, mas é naquele equilíbrio, né? Nem muito para lá, nem muito para cá. Agora, o que não pode deixar é de buscar. Se eu não busco, se eu não arranjo tempo para Deus, vai chegar um momento que eu vou querer que Deus me dê tempo para mim. E talvez Ele não vá me dar, já é tarde demais. É como eu sempre falo assim, eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe. Então, quando chega esses períodos de dia do pai, dia das mães, né? O que me resta é, nesses dias, eu fazer uma poesia, gravar um vídeo, dizer que aqueles que têm seu pai, sua mãe, dedique as horas máximas que puder por dia. Porque hoje eu gostaria de dedicar 8 horas a meu pai e minha mãe, não tem mais. Então, se você tem, dedique. Então, a mesma coisa para Deus. Eu tenho que dedicar tempo para Deus. Então, eu tenho como meta, todos os dias, eu replico mensagem bíblica, eu gravo áudio, eu tenho uma listazinha de 175 pessoas, que eu gravo uma mensagenzinha de 2 minutos e meio, 3 minutos, e mando. E você vai semeando as pessoas aí. E graças a Deus, nesse tocante, nessa forma de viver, você também está colocando no hábito aquelas pessoas de receber e multiplicar, não é? E você vai alcançando pessoas do outro lado que você não conhece, mas aquele que recebeu o teu já multiplicou. Então, essa atmosfera ela vai crescendo. Eu sei que tem muita gente saindo das igrejas, mas tem muita gente entrando nas igrejas. E o importante é a gente estar sempre de braços abertos e disposto a fazer com alegria. Por mais duro que tenha sido o dia, mais duro tenha sido a primeira notícia do dia, mas você não pode
perder esse hábito. Porque se você perder o hábito, as pessoas vão dizer assim, cadê a mensagem que não veio? O que é que está havendo? Não é? É a mesma coisa. Um dia eu tentei mudar a minha forma de ser no trabalho. Eu sou muito brincalhão. Aí eu disse, hoje eu vou chegar sério no trabalho, sério. Aí quando vier, ixi, ele hoje tá com a cara dura. O tempo do palhaço acabou, viu, amigo? A partir de hoje eu sou outra pessoa. Não deu meu dia, irmão. Quando eu voltei do almoço, eu já voltei um mês, porque é o hábito de você contagiar as pessoas com alegria também. Mas as pessoas já notam em você que tem algo diferente. No comer na mesa, todo mundo junto, a mãe e o pai vê que tem algo errado com o filho. Ele vê que está ali cabisbaixo. Se ele é uma pessoa que fala muito, ele está calado, está vendo alguma coisa que está sendo escondida dos pais. E o pai for um cara ligado, ele vai chamar ele para uma conversa depois que ele está vendo, não é? Eu, quando bebi a primeira vez, quando eu sentei na mesa do meu pai, eu vi o prato girando assim, girava, eu nunca tinha bebido na minha vida, o prato era girando. E meu irmão identificou logo, papai, esse menino está com alguma coisa aí. Ele bebeu que era uma noite de carnaval. Eu nunca tinha bebido, bebi várias bebidas misturadas, fiquei tonto, fui buscar um tubo de linha para minha mãe e voltei bêbado, sem tubo de linha, sem agulha, sem nada. Peia, surra, correção. Era assim, né? Então, antigamente, o pai olhava para você, você já sabia que tinha que estar em obediência ali. Fizesse nem cara feio. Eu mesmo fui uma pessoa que meu pai dizia 9 horas em casa, as meninas. E os meninos de 10. Não sei porque essa diferença de hora. Mas aí deu 9 horas, deu 10 horas, a menina não chegou. Minhas irmãs. O que era que acontecia no domingo? Ir para uma missa, ir para uma praça com os amigos ali, de 10 horas está em casa. E meu pai era daqueles, olha, o melhor homem do mundo para mim. Apanhava quase todo dia, mas era o melhor pai e a melhor mãe para mim. Nunca deixei de amar meus pais porque eu levava as pisas. Eu era que era desobediente, não é? E nunca fui para o mundo fazer nada de errado. Nunca me droguei, nunca saí da retidão. Era desobediente. Porque mamãe sempre quis o melhor. Vai estudar, eu saía para jogar bola. Minha vontade era ser jogador de futebol. Mas nunca, porque meu pai bateu em mim, eu vou embora de casa, fui me drogar, isso e aquilo. Nunca. Nunca. É tanto que quando deu 9 horas que eu fui pegar minhas irmãs, aí eu falei, olha, papai disse que vocês fossem, senão vai apanhar tudo. Eu fui o primeiro que apanhei porque elas não vieram. Mas são regras da criação lá de trás que eu não consigo aceitar qualquer outra opinião que se o filho deve se revoltar por isso, não. Pelo contrário. Aquela patente de pai, ela está sendo perdida hoje em dia. Desceu para a patente de amigo só. O pai deve ser amigo, mas ele tem que ter a patente de pai. Sim e não. O filho está teimoso, então o que é que ele gosta mais? Internet. Corta a internet por uma semana. Porque está difícil. Está difícil. O mundo tem jogado muita atração para os filhos. Muito. Muito, muito mesmo. É 24 horas de programação. Você senta numa televisão, para ter uma TV, você passa 4 horas. Mas se você for mostrar um vídeo de meia hora, está todo mundo agoniado, querendo terminar, passa logo, está cansado. Um culto de 40 minutos, vixe. Agora um filme, futebol, é 2 horas. Programação de TV é 24 horas. Acaba senta no sofá, só sai quando acaba a pipoca todinha. Então, assim, o seu trabalho aqui, quero até parabenizar, é muito bom. São realmente um resgate de valores cristãos, familiares, morais e éticos. Porque o filho que traz o hábito, que pegou aquele hábito dos bons costumes, ele tem esses bons costumes na faculdade, na escola. Se ele não aprendeu nada disso na base, ele também não vai, por onde ele andar, ele vai ser um cara solto. Tá nem aí. Não se respeita professor, não se respeita tio, não se respeita avô. Mas se você nasceu, se você criou
naquela base, na regulagem, como eu me criei, por exemplo, o nome do meu filho é o nome do meu pai. Eu tenho 57 sobrinhos, mas o único que botou o nome do pai, que homenageou meu pai, fui eu, pelos valores morais e éticos do meu pai. Ele não tinha muito estudo, ele só teve a 5ª série, mas meu pai foi um homem honesto. E eu vi o que ele fazia pelas pessoas e aquilo tocava em mim. E hoje meu filho também é um homem honesto, um rapaz honesto. Eu tive minhas falhas como, não de desonestidade, falhas por não ter sido sincero no casamento, no primeiro casamento, coisa desse tipo assim. Porque eu não tive uma boa orientação para isso, na vida conjugal. Casei cedo demais, fui ter minha vida, mas não tinha essa busca assim do meu pai para saber como é que está a vida do casado, está bem? Não, não tinha. Para ele estar bem era não estar passando fome nem necessidade. Entendeu? Então, essas coisas não. Hoje em dia a gente tem que estar preocupado. O meu filho sai hoje. Enquanto ele não chega, eu não consigo dormir. Mas eu fico monitorando, de hora em hora. Tá vindo, como é que tá? Porque o mundo é que nos leva a isso. E quando você tem aquela pegação positiva pelo filho, às vezes até não entende, acha que é uma perseguição. Não, eu já sou de idade, não é isso. É porque existe um padrão moral por detrás de tudo isso, ético, que a gente se preocupa, entendeu? Então isso está se perdendo nas famílias. E a gente, como vivemos, por isso que eu escrevi aí, não importa a casa que construímos, e sim a família que construímos para morar nela. Quais os padrões, divinos ou do mundo? Então as pessoas estão se preocupadas em construir casas maravilhosas, não que não possa, mas o real não é esse. O que é que adianta construir uma casa com piscinas, com muralhas maravilhosas, com um ambiente maravilhoso e você não é feliz? Como explicar milionários se suicidando? Como explicar? Se para muitos o dinheiro é felicidade. Então é melhor você ter uma vida singular e ser feliz. E parabéns aí pela programação. Amém. Irmão Denilson, falou tudo. Obrigada pelo seu testemunho, realmente é uma bênção e desde já lhe parabenizo também por tudo o que falou, porque realmente é isso que nós precisamos. Hoje em dia nós damos muito valor às coisas materiais e os valores que Deus criou, porque Deus também instituiu a família, instituiu o casamento, instituiu os filhos. E hoje em dia não se dá tanto valor como se deveria dar. Por isso é que Deuteronômio fala sobre isso, não é? Que nós passamos tempo com os nossos filhos, que nós escrevamos nos umbrais das nossas portas as regras, as leis. Desde amanhecer até o deitar, nós passamos a praticar essa palavra. Mas nós precisamos de ser esse exemplo para os nossos filhos. E uma coisa que o irmão falou que sim, infelizmente hoje é muito difícil arranjar tempo, mas que nós não percamos a essência, que é não perder tempo para o nosso Deus. Sendo em pessoal, sendo na família. Seria ótimo na família podermos ter aquele tempo só para o nosso Deus, mas nós temos que saber como família, como nos organizarmos e podemos ter aquele tempo para Deus, podemos falar, podemos pedir, a fazer uma oração todos juntos, porque isso fortalece também a família. Hoje em dia nós vemos as famílias caídas porque não têm esse tempo, não têm essa comunhão com Deus. E o inimigo muitas vezes entra e quer destruir toda a gente. Mas por isso é que nós precisamos de estar fortalecidos com a palavra de Deus. E seria bom também, já desde a madrugada, podermos estar fortalecidos, para que depois, quando viesse alguma tribulação, quando viesse algum problema, todos em conjunto iriam orar por esse problema que apareceu na família. Então isso é muito bom, nós podemos passar cada vez mais juntos em família. Obrigada mais uma vez. E seja muito bem-vindo aqui, o homem que teve a coragem de realmente de se juntar a nós. É muito bom. Obrigada. Obrigado. Bem, irmão Denilson, tudo bem, né? Tudo bom. E obrigada, irmã Cláudia, por ter convidado. É aqui de Natal.
Que Rio bom, que Grande do bom. Norte. Muito feliz por estarem aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada pela oração pelo Natan, ele está melhorando. Estou dando aqui os óleos essenciais, ele tomou de copaíbe do limão siciliano, tá do terra, né, que eu entrei. Diminuiu bastante a coriza dele. Eu mando ele fazer fumo agora, não sai mais nada, graças a Deus. Amém, que bênção, glória a Deus. Copaíbe e o Amém, limão siciliano. amém, amém. Deus Amém. seja louvado. Deus seja Obrigada aí louvado. pelas orações de manhã, que eu já fico doidinha. Eu botei no Amém, grupo. amém. Obrigada. Obrigada. Vamos então louvar a Deus, vamos cantar mais uma música, porque nós precisamos sempre de louvar o nosso Deus, de estar sempre a exaltá-lo, porque Ele é bom o tempo todo. E como a irmã Cláudia partilhou agora o seu testemunho, não é? Em tudo nós devemos dar graças, não só no bom, mas também quando acontecem coisas ruins, nós também devemos adorar a Deus, fazer como Jó, adorar no bom e no mau momento. Então vamos cantar mais uma música. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações
Amém. Quão grande é o nosso Deus. E nós precisamos de partilhar esse amor de Deus que Ele tem conosco para as pessoas que ainda não o conhecem. Para que as famílias possam ser restauradas no seu trono celestial. É algo que hoje em dia está-se a perder, essa essência. Mas com a oração intercessória, com jejum, nós podemos ver de novo as famílias restauradas. Então nós precisamos de orar mais, jejuar mais, para que mesmo quando venham problemas, mesmo quando venham tribulações, nós possamos estar firmes aos pés da cruz. Porque Ele é o único que nos vai salvar. Ele é o único que nos vai ajudar nessa caminhada para a Canaã celestial. Vamos orar? Santo e bendito Deus, Pai eterno, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por podermos estar mais uma vez reunidas no Teu santo nome. Obrigada, Pai, por todas as experiências, todos os testemunhos que foram aqui compartilhados, Pai. Nós precisamos cada vez mais compartilhar e aprender da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Pai, que se nós pudéssemos compartilhar mais, testemunhar mais da Tua palavra, do Teu amor, as famílias que estão no mundo, Senhor, poderiam também estar aos Teus pés. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para que onde nós formos, nós possamos compartilhar do Teu amor e da Tua palavra, Senhor. Venha abençoar mais uma vez, Senhor, os nossos pedidos, os nossos filhos, as nossas famílias, Pai. Te entrego todos no Teu trono celestial e que Tu possas visitar cada um que esteve aqui conosco hoje. Cada filho que nós representamos aqui, Pai. Nós Te colocamos nas Tuas mãos para que Tu possas cuidar deles, para que Tu possas proteger. Dá-nos a Tua sabedoria, Pai, o Teu conhecimento, que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos ter domínio próprio, paciência, alegria, bondade. Tudo isso, infelizmente, nos está a faltar hoje em dia, Pai. Nos ajuda, Senhor, e que nós possamos criar novos hábitos, novas regras, novas rotinas nas nossas vidas, Pai, em que Te possamos incluir em primeiro lugar nas nossas famílias, Pai. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos ter tempo para Ti, individual, em família, mas que nunca, Pai, percamos essa essência de Te termos nos nossos lares, nos nossos corações, porque Tu és bem-vindo onde quer que nós estejamos, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, perdoa tudo quanto fazemos de errado, Pai. Vem restaurar-nos, Senhor, nos molda, Pai. Como o oleiro molda o seu vaso, Senhor. Que Tu possas também nos moldar e limpar o nosso coração, Senhor, de todo o mal, de toda a tristeza, toda a mágoa, Pai. E nos renova no Teu Espírito, Senhor. Dá-nos uma vez mais a Tua sabedoria, Pai, para nós podermos entender o que nós devemos fazer, Senhor, para que nós possamos cada vez mais partilhar a Tua palavra, para que nós possamos também viver a Tua palavra, que nós possamos ser o Teu exemplo, a Tua parte visível aqui na terra, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos continuar rumo à Canaã celestial e que nós nunca possamos perder essa esperança, Pai, de podermos entrar um dia no reino dos céus e podermos estar juntos contigo e com os nossos entes queridos também, Senhor.
que nos possas preparar, Pai, para esse dia. Possas preparar toda a nossa família, em especial os nossos filhos, para que quando Tu venhas ter connosco, Pai, nós possamos Te dizer: eis-nos aqui com os filhos que Tu me deste. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos tomar conta deles, principalmente da sua vida espiritual. Que nós possamos ser pais modelos para os nossos filhos e que o modelo que nós sigamos que venha de Ti, Senhor. Te peço, Pai, uma noite abençoada, que Tu nos possas cuidar de nós, nos proteger de cada mal, Senhor, que muitas vezes nos aflige. Que os Teus santos anjos possam acampar ao redor dos nossos lares e ao redor das nossas famílias, Pai. E onde quer que eles estejam, Pai, que eles possam se sentir protegidos por Ti, Senhor. Traz de volta aquele que está perdido, aquele que está sem rumo, Pai. Traz-lhe de volta para a Tua casa, Senhor. Obrigada por Tu cuidares do filho da irmã Cláudia, Senhor. Obrigada por nós vermos mais um testemunho, Pai. Mais uma bênção, Senhor. E que a irmã Cláudia pode compartilhar também, Senhor. Visita aqueles que também estão doentes, Pai. Vem nos ajudar, Senhor, para que nós possamos olhar sempre para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Tudo eu Te peço e Te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Bem, nós chegamos ao fim desta programação. Eu acredito que possa também ter sido uma bênção que foi para vocês, mas a maior bênção que recebi foi vocês todos estarem aqui conosco. Amém. Por nós podermos aprender juntos, porque nós estamos aqui para aprender e para depois compartilhar com aqueles que ainda não ouviram. Muito obrigada por estarem aqui. Desejo uma boa noite a cada um. Tenham uma noite abençoada. Desejo que os nossos filhos possam cada vez mais aprender de nós e que nós possamos aprender mais da fonte divina. Amém. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo domingo, à mesma hora, 13h30, para o nosso estudo do livro Orientação da Criança. Hoje não teve não, né? Hoje, devido à semana de oração, foi? Sim, hoje já terminou, irmã. Nós fizemos uma mini semana de oração e em setembro... Aí não teve estudo hoje de 13 horas, né? Não teve, né? Não, hoje não teve. Eu fui atrás, olhei. Será na próxima semana e teremos uma convidada especial conosco. Mas é só para crianças? É só sobre crianças, irmã? Nós estamos a tentar colocar a crianças e adolescentes. O livro, sim, estamos a estudar o livro de orientação da criança agora, mas as convidadas especiais trazem também dicas não só para crianças, mas também para adolescentes. Vou participar, irmã. Em nome de Jesus. Amém, amém. Participe porque eu acredito que vai gostar.